O pão nosso de cada dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus com Pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui é Pastor Sinésio e mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia, especial Hebreus. Hoje com a aula de número 3. Lembrando que durante essas aulas, mesmo fora delas, você pode enviar perguntas e dúvidas para o nosso canal por meio da minha página no Facebook, Apocalipse Sem Mistérios, que está aí na sua tela, ou também por meio do meu canal, A Palavra Responde. Também aí links e QR Codes na tela para você acessar. Finalmente, você pode usar também o Instagram, tá? É outra ferramenta aí, outro canal de comunicação que nós colocamos à disposição de vocês, ok? Então, links, QR Codes, tudo na tela. Participe, envie perguntas, envie dúvidas sobre Hebreus, sobre qualquer assunto. Se for sobre Hebreus, será tratado aqui nesse espaço, conforme eu combinei que lá no final vou responder perguntas e dúvidas. Se for sobre outro assunto, vai ser tratado no quadro Respostas do canal, beleza? Então, continue. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e um recado muito importante para você. Durante a quarentena, eu publiquei 61 aulas baseadas no meu livro A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse. Agora, terminadas as aulas, eu gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de adquirirem esse material, o comentário versículo por versículo do Apocalipse, com introdução à escatologia, com um desconto significativo e sem frete. Sim, é isso mesmo. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto e sem frete para todo o Brasil. Como? Muito simples. Acesse o link que está aqui na tela ou pelo WhatsApp também. Os primeiros 20 compradores vão receber também outro livro meu, Primícias, a Oferta Sacerdotal. Portanto, não perca tempo. Acesse já o link ou me procure nas redes sociais ou pelo WhatsApp e reserve já o seu exemplar. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau. Muito bem. Reflexão anterior, nós concluímos o primeiro tópico de Hebreus falando sobre o papel dos anjos nas Escrituras, conforme as Escrituras, né, no reino de Deus. Tá? Finalizamos com isso o Cristo superior aos anjos. Vimos a grandeza da revelação do Filho em relação à revelação trazida por profetas, sacerdotes no Antigo Testamento, na lei e coisas assim. Hoje nós vamos para um novo tópico de Hebreus. O tópico de agora é Cristo, Filho do Homem, sumo sacerdote idôneo e compassivo. Dois tópicos também nessa sessão. Começaremos hoje falando sobre o perigo da negligência e depois falaremos na questão da humanidade de Cristo, a necessidade dela. Perfeito? Então, começamos hoje. Então, vamos lá. Cristo, Filho do Homem, sumo sacerdote compassível e idôneo. Hebreus 2, do 1 ao 18. Hoje, o perigo da apostasia, versículos 1 ao 4. Vamos relembrar o propósito, dessa epístola, o propósito que o autor tem aqui, um dos principais deles, que era o perigo da apostasia. Ele está alertando os seus leitores acerca desse perigo aqui, que é grave e que deve ser evitado por todos os filhos de Deus. E como eles vão evitar a apostasia? Havia algumas coisas que eles precisavam fazer para não cair nesse fundo do poço aqui, que seria irreversível na vida espiritual, que é irreversível na vida espiritual, e sobre o qual vamos falar mais duas vezes ainda dentro da carta, no capítulo 6 e depois no capítulo 10. E por causa do perigo da apostasia, nós vamos encontrar diversos parênteses, como eu mencionei agora há pouco, capítulo 6, capítulo 10, onde o autor vai advertir os seus leitores quanto à negligência da salvação. A negligência do que nos foi ofertado em Jesus Cristo e quais as consequências disso. Temos que estar bem atento a esses alertas do autor de Hebreus, que não era para os dias deles, é para hoje, é para nós, é para a nossa geração, é para todos os filhos de Deus. A primeira advertência acontece então aqui no capítulo 2, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Quais são os tópicos que o autor coloca para a gente neste capítulo.
Versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. No capítulo anterior, o autor apresentou a superioridade, eu já falei, inquestionável de Cristo sobre os anjos. Superioridade que foi atestada de diversas maneiras. Mesmo no Antigo Testamento já havia assim diversas coisas que mostravam a superioridade de Cristo em relação aos anjos, aos profetas, as formas como Deus falou na antiguidade. A lei ocupava um ponto central na vida dos judeus. Principalmente dos fariseus, dos essênios, Os saduceus tinham uma relação um pouco diferente com essa lei, mas também dirigia a vida deles. A lei ainda era a ocupação principal dos escribas e dos doutores da lei. Tá? Então, a lei mosaica ela tinha um papel preponderante no Israel nos dias de Jesus e até mesmo antes. Só que, com tudo isso, eles abandonaram a Deus. Eles foram negligentes em observar aquela palavra. E a consequência foi o cativeiro babilônico, Nós lemos disso lá no final do segundo livro dos reis, também aparece em Crônicas, é tema do livro de Daniel, do livro de Ezequiel, tá? Jeremias vai falar um pouco sobre isso. Então eles se apartaram, da lei de Moisés. Justamente, no caso, por quê? Porque perderam o templo, o templo foi destruído lá em Jerusalém, em 586, e porque eles foram exilados para a Babilônia. Então, isso foi consequência do abandono a Deus. Só que, na contrapartida, sem templo, sem Jerusalém, eles se apegaram à lei mosaica, de uma maneira assim muito ferrenha, podemos dizer. Então nós observamos que a lei, apesar da sua, vamos dizer assim, inferioridade, ela valia, e quando desobedeceram, eles também sofreram as consequências disso. Vamos avançar aqui na ideia, vocês vão entender onde eu quero chegar. Então o que o autor quer que o povo de Deus faça em relação à salvação recebida em Jesus Cristo? Serem diligentes, atentar com mais diligência, com mais cuidado, guardar, observar o Evangelho em nossas vidas com muita atenção e não de uma forma displicente, como fazemos às vezes. Esse é o primeiro ponto, o ponto central, diria até. E por que eles deveriam ser então diligentes em relação à salvação? Justamente para evitar o desvio da fé. Era uma atitude que, tomando, ela vai, então, evitar um problema. É uma medida de contenção, tá? Estou evitando o pior na minha vida espiritual, não sendo negligente em relação à salvação. Por quê? Esse cuidado que o autor pede. Porque a negligência ela é o primeiro passo para a apostasia, o resultado final de um afastamento espiritual, de um esgotamento espiritual na vida de uma pessoa. Então, o problema da apostasia ele pode ser evitado. E como evitamos a apostasia? Evitando a negligência. Podemos comparar aqui a situação com um câncer ou uma doença grave, que quanto mais cedo ela é identificada, mais chance de sobrevivência, mais chance de cura tem. Então nós temos que estar atentos aos perigos espirituais que rondam a nossa vida, que cercam a nossa salvação. Porque sabemos que existem muitos elementos que vão tentar destruir a nossa firmeza. Eu tenho que estar atento ao meu coração, à minha mente, ao meu espírito. Sinais de esfriamento, sinais de que estou me tornando disperso na fé em relação às coisas de Deus, acendem luz de alerta. A partir do versículo 2, eu vou ler aqui, o autor começa a justificar por que devemos ser mais diligentes em relação à salvação. Eu até dei umas dicas já e vamos complementar a ideia. Porque se a palavra fala pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, olha só o que ele está falando aqui, vamos entender esse versículo. Palavra falada pelos anjos.
É uma outra forma de se referir à lei mosaica, conforme Deuteronômio 33:2, Gálatas 3:19, que eu já citei anteriormente, inclusive. A palavra fala pelos anjos, perceba, ele está falando que Deus colocou a lei nas mãos dos anjos e os anjos entregaram a Moisés e Moisés entregou ao povo. Aquilo que eu falei, a mediação da lei, ela é dupla, tá? Houve um papel dos anjos lá, nós às vezes não atentamos para esses detalhes. A lei mosaica, nós vimos aí, o que ele diz nesse versículo? Que ela permanece firme, tá? Temos até um texto aqui que fala sobre isso, Gálatas 3, do 19 ao 24. Ela foi ratificada por Cristo, também em referência de Mateus aí, versículo 17 em diante. Ela foi aplicada aos desobedientes e transgressores. Então nós temos aqui as consequências do que da lei. Né? Ela permaneceu firme, ela era inferior? Era, mas nenhuma palavra caiu. Jesus cumpriu, ratificou essa lei. E todas as sanções e penas previstas foram aplicadas aos transgressores e desobedientes. A conclusão do autor em relação a isso aparece no versículo seguinte. Olha o que ele diz então, né? Nós temos do 2 ao 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos nós? Tá? O apelo desse versículo vai se assemelhar a outro apelo que ele vai fazer lá no capítulo 10, 26 ao 30. O autor fala dos resultados que sobrevirão àqueles que rejeitaram o sangue da graça de Cristo, pisarem o sangue de Cristo, terem-no como profano. Então, como a gente vai escapar disso? Não vai escapar. Né? Não tem como escapar de uma situação dessa. A salvação em Jesus, ela foi, né, conforme ele diz aqui, anunciada pelo próprio Cristo. Foi o próprio Deus que desceu, nós vimos na aula passada, né, se fez carne e habitou entre nós. Deus veio trazer-nos a salvação. E mais do que isso, ela foi confirmada depois pelos apóstolos, pelos discípulos que deram continuidade à obra de Cristo. O livro de Atos, né, ele esmiuça todo esse processo. Então nós temos uma salvação, que é o próprio Deus vindo aqui, que foi confirmada por todos aqueles que estavam, né, ali no entorno de Cristo e que deram continuidade ao trabalho dele. Quando eu falo de apóstolos e discípulos, por quê? Em muitos lugares onde o evangelho chegou, não foi por meio dos apóstolos. Primeiro foi por meio dos discípulos comuns, pessoas comuns. Antioquia da Síria é um grande exemplo disso. Em versículo 4, ele complementa, né? Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Como que a gente vai escapar se a gente não atentar para uma salvação tão grande que Deus trouxe? Os apóstolos e discípulos confirmaram, viram a ressurreição de Cristo, são testemunhas delas. E mais do que isso, Deus ainda vai confirmar isso de outras maneiras. Como? Sinais, milagres e várias maravilhas. Aqui nós temos uma citação muito simplória do livro de Atos, né? Onde esses eventos, sinais, milagres, maravilhas, dons do Espírito Santo foram derramados abundantemente sobre a igreja de Cristo. Veja um pedacinho de Atos aqui que eu coloquei para a gente só confirmar isso. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se a quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E o versículo 43. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu estou lendo só um versículo de Atos, né? Nós lemos aqui outros trechos, vai aparecer tudo o que aconteceu naqueles dias da igreja primitiva e lá. E claro, irmãos, tem acontecido o tempo todo dentro da igreja. E sem entrar no mérito de mais ou menos, não vou entrar nessa questão, mas está acontecendo. Ou seja, Deus testifica que essa salvação veio dele, né? Que ele é o autor de tudo o que está ocorrendo nesse mundo por meio de Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Então, concluindo aqui a aula de hoje, a primeira advertência tem caráter preventivo. Preventivo. Se nós queremos evitar o pior estágio possível da vida cristã, a apostasia, nós precisamos começar evitando a negligência. Outro ponto, né? A negligência se combate atentando para a obra de Cristo a nosso favor.
Nós não podemos viver de sombras. Quando eu falo viver de sombras, estou me referindo ao que está acontecendo com o autor de Hebreus aqui, o que ele adverte. Eles que conheceram a Cristo, que conheceram o Evangelho, ressuscitando as coisas do passado, querendo viver de novo sob os preceitos da lei. Essa é uma forma de viver. Outra maneira de viver de sombras é viver de religiões e não de Cristo. Então, isso tem que ser combatido. Não podemos, nós temos que viver Evangelho. E o Evangelho é hoje, é o que Jesus Cristo trouxe, é o que está registrado no Novo Testamento. Não estou desprezando de forma alguma o velho, ele é a base de tudo, mas ele é a sombra dos bens futuros. E isso o próprio autor de Hebreus vai falar mais adiante. Nós temos evidências mais que suficientes, portanto, divinas, porque o próprio Deus veio aqui, humanas, porque milhões de pessoas têm testificado acerca dessa salvação, para ver a grandeza dos que nos foi legado em Deus. Temos muitas testemunhas. O autor vai falar um pouquinho sobre isso lá no capítulo 12 depois, tá? A gente vai chegar lá. Então, essa é a conclusão para a nossa aula de hoje. E vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar nós te agradecemos pela vida, pelo teu sustento. Estamos aqui nesse momento aprendendo as tuas coisas, aprendendo a tua palavra, porque o Senhor nos sustentou mais uma vez. O Senhor nos guardou, Pai, durante esta noite, durante esse dia também. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Deus, diante do que nós vimos aqui, das advertências que nós lemos na carta dos Hebreus hoje, Pai, guarda-nos, ó Deus, da negligência, Senhor. Guarda-nos, Deus, da frieza, da letargia espiritual. Guarda-nos, ó Deus, da cegueira, as trevas que o diabo tenta lançar sobre nós todos os dias, embotando o nosso entendimento, Senhor, nos fazendo às vezes diminuir a grandeza do que o Senhor é, a grandeza do que o Senhor nos deu, meu Pai eterno. Em nome de Jesus, vivifica, Deus, o nosso espírito, Pai. Dá-nos um coração quebrantado, um espírito contrito, como orou Davi, Senhor, naqueles dias. Pai, se nós temos falhado contra o Senhor, pecado contra Ti, ainda que seja por negligência, limpa-nos pelo Teu sangue, porque o Teu sangue é poderoso para nos purificar de todos os nossos pecados. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa casa, nossa vida e a nossa família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Mais um dia que o Senhor nos concede. Próxima reflexão, nós vamos continuar esse tema, Cristo, Filho do Homem, sumo sacerdote idôneo e compassivo, e vamos falar sobre a humanidade de Cristo, uma necessidade. Certo, queridos? Então, espero vocês na próxima aula /reflexão, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.